Agora vai ter a palestra do Diogo Ronaldo Santos, que é do Hype, uma das entidades do nosso curso. Acredito que a maior parte do pessoal aqui já conheça o Hype. Ele vai falar sobre IA, energia e um futuro sustentável. A perspectiva da computação reversível é o título da palestra. O tema principal vai se dividir em dois: impacto ambiental gerado pelo volume de uso das ferramentas de inteligência artificial, principalmente as LMEs, visto o gasto de energia e água para manter o funcionamento delas, e uma alternativa sustentável para aumentar a eficiência do uso de energia dos computadores. Alô, alô. Ih, está para me ouvir. Bom, sou o Diogo, né? Eu tô aqui em nome do Hype, para quem conhece, a entidade Anjinha aqui da Yashi. E é isso, obrigado quem está aqui, quem está vendo, quem está sendo obrigado por alguma aula a estar aqui também, eu agradeço a presença. E vou começar já. Eu escolhi esse tema meio que por acaso, assim, quando o Hype me veio, eu falei assim, pessoal, quem quiser fazer uma palestra, eu achei interessante, eu gosto de falar assim na frente para pessoas. E tinha vários temas assim diferentes. Um tema que eu achei interessante, mas eu preferi trazer esse foi o tema de o impacto das IAs nas próximas eleições de 2026, porque eu não sei, assim, eu lembro quando começou essa coisa toda da IA, eu falei, nossa, mas aí tipo, dá para perceber que é falso, dá para perceber que o cara tem 6 dedos, tem, sei lá, 2 bocas, mas cada vez mais está mais difícil. E eu tive um choque de realidade assim, quando eu estava no Instagram, aí apareceu um vídeo de uma reportagem lá de um cara no calçadão falando assim, esse aqui é o calçadão que está caindo muita gente idosa se machucando aqui. E quando eu vi, eu falei, nossa, isso parece uma reportagem da Record, assim, o cara tá vestidinho de azul, isso que nem uma Record. E quando eu vi, eu acreditei. Aí eu fui perceber que era falso quando a velhinha tipo, caiu e virou meio que uma massa cinzenta, nada a ver com a vida real. Então, esse foi um tema que eu pensei em trazer, mas eu li outras coisas que me interessaram mais, que é sobre energia, sustentabilidade e essa coisa de computação reversível que eu deixa eu ver mais para frente do que se trata. Eu achei bem legal esse jeito de pensar a computação, né? Então, é isso. Primeiro eu vou falar sobre um pouco dos gastos energéticos da IA, da data center, e depois eu vou partir um pouco dessa parte de computação reversível. E... Eita, nossa senhora. Ficou doido. Pera. Aí. Eu queria definir primeiro, que acho que eu vou falar muito sobre IA. Assim, todo mundo sabe o que é IA, tem alguma noção do que é, o que não é, o que pode ser. Então, eu dividi, peguei uns 5 classificações diferentes de IA: preditiva, generativa, física, visão computacional e agentes. Agente é mais aquele chatbot assim, de WhatsApp, de banco, que a gente conversa. E eu destaquei o generativo, que quando eu falar de IA aqui nessa palestra, vai ser muito relacionado a essa coisa de generativa, porque é o que a gente mais está acostumado, é o que mais gasta. Tá fazendo muito eco? Eu tô ouvindo bastante. Alô? Acho que já tá melhor? Isso aí da TO aí. Nossa. Deve ser assim mesmo. Mas, enfim, eu vim trazer, eu destaquei generativa, porque é o que a gente mais está acostumado, é o que mais impacta, que realmente tem consumo de energia, mas é bom de deixar claro que não é só esse, né? Eu botei ali preditiva, tem um exemplo, aquele GraphCast, é um algoritmo de IA que é para previsão de tempo, previsão de temperatura, é um dos mais, previsão de clima, né? Um dos mais famosos, assim, que tem melhor acurácia, enfim. São vários modelos de IA que a gente tem no mundo, né? Então, quando a gente conversa sobre isso, é bom definir mais ou menos o que a gente está falando. Então, quando eu falar de IA, vai ser sobre mais IA generativa dos LLMs, né? Large Language Models. E de onde veio, né? Como começou essa conversa? Por que eu estou aqui, né? Eu não estaria aqui se a IA não fosse grande coisa. E ela é grande coisa agora. Ela já existia há bastante tempo, teoria do que se tratava, como aplicar, enfim, mas nunca tinha tanto recurso disponível como tem hoje. A gente pode ver aqui que... Cadê? 30 vezes desde 2008 é a quantidade de informações que a IA tem para treinar. Porque, como que já tinha, os algoritmos já existiam desde os anos 70, eu acho, enfim.
Mas quando veio a internet, acho que a disponibilidade de dados aumentou, assim, 30 vezes, ou até mais, né? Desde 2008, 2008 já existia a internet. E esse é um dos motivos, tá mexendo o mousezinho ali, é um dos motivos pelo qual a IA está crescendo. Também é o barateamento das GPUs em relação a custo e preço. Também tem esse gráfico assim, é meio grandezinho, sair da frente, que tem essa setinha descendo menos 9,9%, é meio abrupto, né? Mas ele está dizendo, 2006 ou 2024, esse é o custo, eficiência-custo das GPUs. Então diminuiu bastante o preço, aumentou bastante a eficiência. Mas a gente vai ver daqui a pouco que aumentou a eficiência, mas uma hora tudo tem limite, né? Uma hora para. E aqui é o tamanho de modelo comum, assim, das LLMs que a gente tem atualmente, que aumentou de 350 mil vezes de 2014 a 2024. Então, esse é mais ou menos o estado presente que a gente está das IAs agora, que a gente está convivendo, que a gente está presenciando. Está grande a coisa, está gigante e está crescendo, né? Deixa de crescer. Esse aqui eu achei legal, esse aqui é o ciclo de vida da IA que eu chamei, porque é mais ou menos de onde ela veio. Ela começou na areia e veio parar no ChatGPT. Porque a areia vem e produz os chips das GPUs. Quem não sabe, as IAs elas são majoritariamente rodadas em GPUs que são arquiteturas, né, que totalmente paralelizáveis, e elas fazem vários cálculos ao mesmo tempo, por isso que as IAs são rodadas nesse tipo de dispositivo. Isso é o ciclo que eu queria trazer. E é importante, quando eu falar do custo energético, eu vou falar mais do treinamento e da diferença. Quando a gente treina o modelo, quando a gente lança um prompt para o GPT responder, para o DeepSeek, enfim, qualquer uma dessas linguagens responderem para a gente. Mas tem muito custo de energia também nessa parte de produção de chip. É um processo muito difícil, é uma escala global, ali, cadeia complexa e global, que tem chip que produz em Taiwan, e tem uma empresa na Holanda muito famosa de chip, eu esqueci o nome, mas lembro que já vi falar bastante, que ela é a única empresa do mundo que produz certa componente da GPU, e ela é muito importante no cenário global para todas as empresas de IA. Então, você produz na Holanda, produz em Taiwan, e traz para os Estados Unidos, para a China. É uma cadeia complexa, global. Todo esse transporte gasta combustível, emite CO2 para a atmosfera, mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, que é uns dados muito sensíveis, assim, é muito diferente, volátil os dados, quero dizer isso. E é difícil prever. Já é difícil prever a IA, deixa eu ver mais pra frente por que é difícil prever a energia da IA. E, deixa eu ver agora. Esse é mais ou menos um custo de energia. Eu peguei o caso de estudo do GPT-4, porque é onde eu achei mais informação na internet, eu achei mais interessante trazer ele. E para ter uma estimativa, aqui tem não sei se dá para ler, eu acho, mas tem a estimativa do modelo GPT, do 4, acho que está no 5 já, né? E achei legal, tem esse númerozinho, 7 milhões de anos, que é mais ou menos o que levaria um ser humano com notebook e levaria para aprender tudo que a IA sabe. Então, acho que se cada um pegar um notebook aqui na mão, a gente não consegue aprender tudo que ela sabe, porque demoram 7 milhões de anos, é bastante tempo. E ali eu botei uns dados, eu botei aqui um número bem grandão para chocar mesmo, que é 220 septilhões de operações que ela fez no treinamento do GPT-4. Então, no treinamento foi tanto número de operações com 4,9 trilhões de dados, e durou umas 14 semanas, assim, o treinamento do GPT, 98 dias mais ou menos, aí é uma média, não dá para saber, né? Porque essas informações são tudo estimativas, ninguém vai saber a verdade porque é segredo de comércio, né? Eles não vão compartilhar os dados com o pessoal todo, né? Então, é tudo estimativa de pesquisadores que tentaram prever quanto está gastando, quanto que parâmetros tem, enfim, e isso é o melhor que a gente pode ter, o melhor do mundo, né? E mais aqui eu vou falar, a gente faz os cálculos ali, para treinar usou 25 mil GPUs da NVIDIA A100, que ela consome mais ou menos 400 watts por segundo, né, que é a medida. E no total de energia do treinamento de 14 semanas de 25 mil GPUs, gastou mais ou menos 42,4 gigawatts hora. Acho que esses números, vai ter bastante númerozinho assim, eu vou tentar fazer sempre um paralelo assim, com outros gastos de energia. Não vou fazer agora, porque eu esqueci de colocar no slide. Mas é mais ou menos isso que gasta só para treinar um modelo, que é o GPT-4, que é um grande, mas tem o da Meta, tem, enfim, outros modelos grandes também, mas esse é um dos, e gasta tudo isso. E eu botei essa pesquisa, esses dados todos, inclusive, eu peguei dessa IEA, que é International Energy Agency, que é uma agência de energia global vinculada, esqueci o órgão que está vinculado, mas é outro órgão global. Eles lançaram, acho que em março ou abril desse ano, um relatório de mais de, sei lá, 300 páginas,
de IA e energia. Então, muitas informações que eu peguei, aqueles slides passados, esse aí, o outro também eu peguei nesse relatório, que está bem completinho, está bem bonitinho. E ele fala que mais ou menos, ele pegou, quando ele estima o consumo coletivo para grandes modelos de AI de 1.700 gigawatts, esse estudo ele fez com os modelos que são open source, acho que foi tipo 253, 283 modelos que ele treinou lá e calculou e chegou esse número de 1.700 gigawatts, que é 0,00,1%, faltam parênteses ali, né? Global, o que uma estimativa, de novo, não dá para ser perfeito, não dá para ter o dado completo, mas a gente pode ter uma ideia de quanto gasta, a gente vai ver agora a inferência. Isso aqui eu peguei nesse artigo, How Hungry is AI? E ele faz uns cálculos doidos, assim, ele pega muitos modelos, pega do GPT, da Llama, do DeepSeek, faz umas continhas, chega nos resultados, são resultados bem, assim, eu fui pesquisar em outros lugares, eles distinguem bastante. Esse artigo é novo, acho que é de maio ou de julho desse ano, então é recente esse artigo, e ele testou, ele calculou mais ou menos quanto que está gastando assim, de energia quando você lança um prompt no GPT. Vai ter o GPT-4 também, que é o caso de estudo que eu achei mais relevante trazer, que acho que a galera mais usa. Mas a gente sabe, né? Quando a gente usa uma IA, a gente não usa só o GPT. A gente pega, sei lá, pergunta pro GPT, pega a resposta do GPT, lança no DeepSeek, pega o DeepSeek, lança no Claude. Então é assim que a gente trabalha. Então é uma estimativa só do GPT. E ele pegou esses dados, ele fez umas continhas, ele pegou essa fala do Sam Altman, que é o CEO do GPT, ele disse recentemente que por dia há 2,5 bilhões de prompts que eles lançam, os usuários no GPT lançam por dia. Então 2,5 bilhões, se a gente faz umas continhas aí por mês, por ano, dá para ter uma ideia. Acho que quando ele fez essas contas, ele considerou 772 bilhões de prompts no ano para fazer o gasto de energia mais ou menos do GPT-4. Então são sempre valores grandes, mas a gente vai ver que, assim, são grandes, machuca um pouco. E ele calculou mais ou menos esse mínimo aqui, 391,509 megawatts-hora e 473, 2,69 megawatts-hora também, como consumo global do GPT-4, que é bastante energia, eu até botei aqui. O número equivale a 1.800 residências brasileiras, e com esse consumo de inferência só do GPT-4, você consegue alimentar o USP Butantan por 3 anos seguidos. Mais ou menos assim, uma estimativa assim, botei esse tiozinho assim, que é aproximadamente, que eu não quero botar igual, porque eu não vou estar mentindo. E também, da mesma forma que ele considerou a energia, ele considerou o gasto de água, né? Que a gente vai ver mais pra frente onde essa água entra e é para refrigerar os componentes da GPU, dos servidores. Ele chegou nesse número também, de 1.334.990, não quero ler tudo isso, quilolitros, e o outro grandão também, que equivale a mais ou menos 500 piscinas olímpicas para resfriar o GPT nesse momento de inferência, nesse momento que ele está calculando. Ele pega o teu prompt, devolve o output, e ele considerou também dois tipos de consultas, que às vezes a gente põe uma consulta pequenininha lá no GPT, às vezes a gente põe uma resposta mais embasada, às vezes a gente copia a própria resposta do GPT para ele, sei lá, dar um negocinho a mais lá para detalhar mais. Mas, basicamente, chegando nesses números assim. E eu quero dizer assim, são os números grandes, não sei se e acho que tem uma dimensão mais ou menos de quanto gasta só uma desses modelos. Eu poderia estender para outros modelos, só que eu quero falar de outras coisas também, para não ficar só nisso. E aqui eu vou entrar na próxima parte, vou entrar nos data centers. Eu queria falar que essa coisa de IA, prever consumo de energia da IA é muito difícil. Esses dados são sempre estimativas de métodos que eles utilizam para tentar chegar em algum número razoável. E por que é uma estimativa? É que a gente pensar, se a gente tem um carro, a gente não consegue prever quanto combustível ele vai consumir exato. Porque tem 1.001 fatores, né? Tipo, você está dirigindo um carro, pode ser tipo uma subida, vou gastar mais combustível, se estiver na estrada vai ser mais eficiente. Dá para sempre ter uma estimativa, mas você nunca vai ter certeza. E a IA é mais difícil ainda. Eu vou passar aqui para frente. A IA é mais difícil ainda porque ela roda principalmente em data centers atualmente. O data center não roda só inteligência artificial, né? Eles são a base de toda a nossa tecnologia digital atualmente. E a IA é só um pedacinho, por enquanto é um pedacinho dessa grande coisa que são os data centers. Eu vou ter uma descrição, mas acho que a maioria já deve saber o que significa. Os data centers são esses lugares físicos, que é onde acontece o processamento, treinamento, inferência de modelos de inteligência artificial. Eles também estão em destaque por causa da computação em nuvem, que está crescendo, e outros serviços digitais. Então, enfim, todo serviço digital está lá rodando nos data centers da vida, né?
Eu botei esse esqueminha assim, que é mais ou menos como que ele é composto. Tem a parte principal que é os servidores, onde realmente acontece todo o processamento dos dados. Tem, eu não sei onde está aqui, ali tem cooling, mas dá para ver mais ou menos, que é onde está o resfriamento dos servidores, que sabe quando a gente usa o computador fica quente, quente, quente. Já vê de onde chega essa quentura toda daqui a pouco. E tem essa parte também, essa UPS, que é o fonte de alimentação ininterrupta, que é para, assim, se acabar a energia, não desmontar os servidores e ser um caos no mundo todo. Que imagina que tudo que a gente está consumindo de energia, consumindo de serviços digitais, uma hora para, porque acabou a energia do data center. Se isso acontecendo na vida real, assim, complica bastante. É interessante a gente falar que essas UPS, elas normalmente não são alimentadas de energia elétrica. São sempre algum combustível fóssil, tipo diesel, gasolina. Então, é um gasto, assim, de combustíveis não renováveis, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui para frente. Mas isso aqui é um data center que a gente pode ter na nossa cabeça, o que ele é, por que ele existe e como ele está estruturado atualmente. E também tem vários tipos de data center. No começo da internet, quando a internet surgiu, tinha que ter essas estruturas para comportar o que estava acontecendo, comportar tipo, as redes surgindo, todos os serviços digitais estão surgindo. Esses são mas atualmente, com esses grandes algoritmos de modelos de IAs, se precisa de data centers diferentes, data centers mais robustos, maiores e arquitetados de maneira a melhor desenvolver, né, a melhor processar as IAs. Então, eu tenho 3 desses tipos que eu coloquei. Botei em inglês mesmo, porque eu não queria arriscar uma tradução errada. Tem o de Enterprise, que são aquelas das empresas privadas que elas usam entre si. Essa Colocation, que é os servidores que promovem algum tipo de serviço para a população. E esse Hyperscale são esses data centers das grandes empresas de tecnologia, né, da Amazon, da Microsoft, da Meta. E eles são responsáveis por 37% do número de data centers. E eu queria dar destaque a esse daqui, porque é aí que está acontecendo a graça toda, né, onde as IAs todas estão vivendo, se desenvolvendo, se reproduzindo, é tudo nesses hyperscale data centers. Mas aqui o gasto de energia com base nos componentes. Esse verdinho maiorzinho são os servidores. A gente vê que o hyperscale ele possui bem mais gasto de energia nessa parte de servidores do que das outros tipos de data center, justamente porque eles têm que ter bastante energia, eles têm que desenvolver bastante, processar bastante os dados aí, fazer bastantes cálculos, que é o que precisa para fazer as coisas acontecer. E, partindo de não falar tantos números grandes em relação ao consumo de data center, mas eu queria só destacar esse mapinha aqui, que é mais ou menos como está distribuído os data centers globalmente. E esses dados são tipo, recentes, então é como está mesmo. Eu acho que não dá para ler nada os números que estão ali, né, nas bolinhas. Mas nos Estados Unidos, acho que tem cerca de 3.800 data center. Já para a China, que é o segundo maior, tem 320, eu acho. 360, algum número assim. Então, a gente vê que os Estados Unidos tem tipo, 10 vezes mais que a China, e a China é o segundo colocado, e os Estados Unidos é o primeiro colocado em número de data center no mundo. O Brasil, atualmente, está com 180 dessas estruturas, maior localizada no Sudeste, né? Em São Paulo, acho que tem, sei lá, acho que tem umas 10, eu não lembro. Eu sei que tem uma da Vivo bem pertinho. É da Vivo, acho que é da Vivo, bem pertinho. E esses data centers são, eu queria destacar que esses data centers são bem, assim, a distribuição deles é claramente desigual, né? Porque os Estados Unidos concentram grande parte de todo o mundo, mas eles são sempre colocados próximos aos centros urbanos. Isso já é uma questão que traz muitos conflitos. Por que eles são colocados? Eles são colocados em centros urbanos para reduzir a latência, né? Então, se eu quero uma operação, eu quero que seja rápido, eu quero lançar e devolver o meu input, por exemplo, falando de IA, né? Esse lugar tem que ser, não pode ser longe, não pode ser distante, não pode ser no céu, tem que ser perto. Então, eles são sempre próximos aos centros urbanos, aos centros de bastante população. Isso traz conflitos em relação ao consumo de energia do data center com a população, né? Com o povo. Eu estava lendo, acho que hoje ou ontem, vindo para cá, eu acho, que uma galera do Texas lá, a galera falou para a galera tomar banho reduzido para economizar água para os data center. Não sei se é verdade essa informação, mas eu acho que é uma realidade bem tangível, assim. Porque, se não me engano, acho que na Virgínia, nos Estados Unidos, acho que 25% do consumo do estado é só para data center. Então, 1/4 da energia que eles produzem vai para esses bichos quadrados aí que desenvolve a IA, que processa todos esses algoritmos. Então, e assim, é o comecinho. A previsão de aumentar, tipo, duplicar até 2030, acho que o consumo de 415 terawatts hora, que representa
aumentar para 3% da energia global em 2030, mais ou menos. Esse é um caso. Tem casos que é mais pessimista, que aumenta para 4,1, se não me engano. Independente do caso, vai crescer do que está hoje o consumo de energia, porque vai aumentar o investimento em data center, vai aumentar, enfim. Vai ficar grande a coisa. E eu botei ali uma observação, acho que deveria ter colocado um pouquinho maior, que é importante, não é só uma observação, que a demanda da IA é aproximada pelos gastos das accelerator servers. São servidores especializados com a estrutura composta primordialmente de GPUs, assim, dos servidores, onde essas IAs elas são rodadas, né? E a demanda da IA é aproximadamente por 15%, porque o IEA, que é esse centro de energia e IA a pesquisa de energia e IA que eles fizeram, eles consideraram que 15% da demanda total dos data centers são desses servidores acelerados, e eles consideraram que todas as IAs que rodam nos servidores consomem todas as energias. É uma igualdade, né? Acho que eu confundi um pouquinho as coisas, mas eles queriam dizer que esses servidores acelerados, que correspondem a 15%, a IA consome 15% da demanda total dos data centers, mais ou menos assim nessa visão que eles trouxeram. Acho que não sabe se está certo ou não esses dados, de novo, são apenas estimativas, né? Eu peguei um caso aqui que eu achei interessante por causa essa tabelinha, que esse ano, acho que esse segundo semestre, acho que vai começar uma construção de data center no Ceará, do TikTok. A TikTok não é uma empresa de IA, né? Todo mundo sabe disso, né? Que é o que você fica scrollando lá, você fica derretendo seu cérebro vendo aqueles videozinhos. E eles querem construir um data center lá no Ceará. E eles apresentaram propostas e tudo mais. E eu achei legal quando eu vi essa matéria que tem essa tabelazinha eu peguei só esses quatro cidades do Brasil. E o que esses números querem dizer? É o tempo que essas cidades demoram para consumir o tanto de energia que só esse data center no Ceará vai consumir. E vai ser, eu botei Calcaia, Ceará, não é porque eu sou de lá ou porque é alguma relação afetiva, porque vai ser situado lá esse data center. Então, a população daquele lugar vai demorar 8 anos, 2 meses e 3 dias para consumir tudo que o data center vai consumir num ano só. São Paulo é 1 mês só, porque São Paulo é a cidade toda que a gente conhece, que gasta tudo. Porto Alegre eu botei 1 ano e 4 meses, tá 1 ano e 4 meses. Recife tá quase 2 anos. Mas é engraçado, você põe uma cidadezinha pequenininha no Brasil, está de 20 mil habitantes, demora, sei lá, 500 anos para consumir tanto de energia que esse data center vai consumir. Você pega uma cidadezinha bem, sei lá, interior, que o nome difícil, né? E quando eles apresentaram essa proposta, falaram que prevê o consumo de 200 megawatts por segundo, né, nesse data center, com o consumo máximo de 300 megawatts. Essa estimativa foi feita com consumo de 210. Então, esse númerozinho pode ser maior ainda, né? Se ele consumir o máximo que ele é previsto, é possível que consuma mais energia ainda. E apesar dos... Não sei se... Acho que todo mundo tem a noção, aqui no Nordeste a energia é muito eólica, é bem dominada por energia eólica, energia renovável, mas a energia renovável nem sempre é equivalente a uma energia assim, sem impacto ambiental nenhum, que sabe que não é. Quando eu construir uma hidrelétrica, tem que fazer toda uma operação nos rios para construir uma hidrelétrica. Tem gasto ambiental, sempre vai ter um gasto ambiental, e a eólica tem alguns casos de conflitos territoriais. Esse síndrome de turbina eólica é uma síndrome, é uma doença que foi cunhada devido a essas usinas eólicas, por causa da população lá que mora perto desses grandes ventiladores gigantes, começam a sentir sintomas de dor de cabeça, de náusea, por causa do barulho que esse negócio fica na cabeça, e eles ficam doentes por causa disso. Então, é um negócio meio doido. E também botei desmatamento porque não tem como, né? Acho que para construir coisa vai ter que, às vezes, se eles desmatam, para botar em algum lugar que eles queiram. E eu botei ali que o gasto de energia comparado a algumas cidades, né? Então, o que eu queria dizer com esse slide é basicamente que vai ser um data center que vai ser do TikTok, não vai ser nem de alguma empresa brasileira, vai construir aqui para mandar as cidades lá para a China, para outro lugar aqui, não vai ser do Brasil. Eu acho que é algo a se pensar, né? De botar um negócio tão grande, tem tão gasto de energia, tantos possíveis impactos ambientais, para algo que não vai ser nem para nós, né? Mas, enfim. Eu botei considerações intermediárias, que vai ter umas considerações finais no final. E eu botei exposto somente o custo da energia ideal. Só falei de energia que a IA gasta, energia que o data center gasta. Mas é claro, a IA está aqui por algum motivo, né? Ela pode ajudar a gente, ela pode ajudar em alguns... Botei só 3 casos
eu botei essa exploração e desenvolvimento e pesquisas sísmicas é para achar recursos naturais, achar petróleo, gás natural. Eu não consigo ler. Eu tenho miopia, gente. Mas enfim, deixa eu fazer. Obrigado. Eu vou ter essa chamadinhazinha aqui também, que é algo, eu estava lendo sobre isso, o paradoxo de Jevons, não sei como fala, que é um economista inglês. Ele falou, se a gente aumenta a eficiência de alguma tecnologia, é bem possível que essa tecnologia vai ser mais utilizada e a eficiência que você ganhou vai ser perdida pelo aumento do consumo. Não sei se ficou muito confuso, mas imagina no caso da IA, se a gente diminui o custo da IA e mais gente usa, ela vai continuar consumindo mais ainda, ou até mais do que ela consumia antes de aumentar a eficiência dela. Então, esse é um paradoxo que é tratado. Acho que é um economista britânico de 1800 e bolinha, quando surgiu as indústrias a vapor. Ele falou isso. Ele falou que as indústrias a vapor, se elas são eficazes, ela vai começar a consumir mais ainda, porque vai ter mais demanda pelo seu produto. Então, esse é um paradoxo, né? Você quer aumentar a eficiência, mas se aumenta a eficiência, você vai aumentar o custo. O que você faz, né? Não sei. Não sou economista. Eu terminei essa parte aqui de falar de energia. Eu queria falar agora dessa parte de computação reversível que eu li. Eu achei bem da hora assim, o que eu li. E antes de falar, eu queria dizer assim, que a computação que a gente tem agora é uma computação convencional, que é bem dominada, assim, né, o jeito que a computação é feita, mas tem outros modelos de computação no mundo. Uma delas está muito famosa, que é a computação quântica. Todo mundo acho que já ouviu falar. Não sei se todo mundo sabe, eu não sei como que funciona a computação quântica, todo o conceito de mecânica quântica é difícil, não tenho paciência para aprender isso agora, mas é um paradigma de computação que está surgindo no mundo. Eu lembro que eu estava pesquisando, eu achei outro, acho que não era um paradigma de computação, mas era um jeito de fazer computação que era baseado em sinuca. Isso eu achei mó da hora, que era um jeito de você fazer portas lógicas aí, acho que não sei se os bichos viram isso em MD ainda, ou ainda não. Acho que viu em OAC, né? Não lembro. Denner. Me responde essa. Então, a gente viu em OAC isso daí. E é uma porta lógica baseada tipo, em sinuca, que não gasta energia elétrica, mas ela não foi muito para frente. Porque, sei lá, você põe uma coisinha ali, a bolinha muda a trajetória dela, vai para outro lugar, é totalmente inesperado, então não é viável isso no mundo real. Mas foi um pensamento que a galera teve, e foi, acho que, eu esqueci o nome do cara, mas foi um dos caras também que desenvolveu umas portas lógicas para a computação quântica que está sendo utilizada atualmente. Então, de uma ideia X, surgiu outra ideia que vingou, né? A computação quântica está aí, por enquanto, a gente está vendo como que vai. Mas a computação reversível é algo que surgiu, vou trazer aqui, nos anos 60, mais ou menos. Esse carinha aqui é o Rolf Landauer, eu não sei falar o nome dele, que ele foi um físico da Alemanha que trabalhava na IBM. Em 1960, ele se perguntou até onde a gente consegue chegar a computação? Qual que é o limite físico? E no físico não no sentido de tamanho dos chips, mas sim no sentido de custo. Porque quando a gente roda um computador, a gente está lá no computador, ele consome energia, e essa energia ela é emitida como calor. Todo mundo sabe que a gente usa... Assim, eu tenho um notebook meu, que ele esquenta muito, assim, quando eu uso ele, eu ponho a mão embaixo, dá para fazer um churrasco ali com tanto de calor que ele emite, porque fica quente. Ele se perguntou. Primeiro, ele desenvolveu o princípio dele, que é o princípio de Landauer, porque ele que criou, que computadores tradicionais geram calor ao apagar a informação. Isso tem toda uma história que é com base na informação, na entropia e na segunda lei da termodinâmica. Eu não sei se eu vou me arriscar a explicar isso direito aqui, eu posso tentar, porque eu achei meio... Eu li e falei, entendi. Aí eu li de novo e não entendi nada. Mas, basicamente, o que ele diz é que apagar a informação de computador vai emitir calor. A gente pode interpretar isso de várias maneiras. Ele interpreta de maneira física, que ele considera os bits, um array de bits, é um estado físico. Se eu tenho um bit que pode estar em 0 ou 1, e eu ponho ele para 0, essa incerteza de ou está 0 ou está 1 é uma entropia. A entropia vai medir esse grau de incerteza. Não sei se tem algum físico aqui, não sei se estou falando coisa certa ou não, mas eu li assim, eu entendi assim. Então, quando vocês forem ver alguma coisa assim, é bom vocês lerem, vocês refletirem, porque eu não sou dono da razão. Mas quando você apaga essa energia, você perde esse grau de incerteza, e esse grau de incerteza vai ter que ser lançado como calor. O que a gente pode pensar? A gente pode pensar, por exemplo, se a gente tem o bit, acho que ele vai perder a carga elétrica dele, que o bit é isso, né? Uma carga elétrica.
lá ou não, 1 ou 0. Então, se eu seto ele para 0, essa carga vai embora. Vai para algum lugar, vai ser emitida como calor e não tem como recuperar. Porque a energia é sempre conservada, né? Mas ela pode ser conservada ou como um elétron lá, ou como calor que é emitido ao meio. É isso mais ou menos o que ele diz. Falando bem por cima, assim, bem superficialmente, é mais ou menos assim que ele fala, que ele chegou nesse princípio. E ele chegou nesse limite, inclusive. Esse limite é interessante. É que acho que não dá para ler. Dá para ler aqui, esse gráficozinho? Acho que não, né? Tá meio pequeno. Mas ele tem essa linha aqui, ó. Essa linha que vai descendo aqui, e essa linha que vai aproximando aqui, meio assintoticamente, essa linhazinha. Essa constante aqui é o limite de Landauer Limit, que é 0,6931 vezes kT joules por bit apagado. Esse K é uma constante, é a constante de Boltzmann. Esse T é a temperatura no ambiente. Então, você faz essas continhas, você consegue chegar ao limite de quanto calor você pode emitir num computador tradicional, por bit apagado, né? Ali, é um número, eu sei que esse casinho é um número bem pequeno, acho que é 4 ou 3 vezes 10 elevado a menos 21, mas você imagina, é um bit apagado. No computador que a gente tem agora, por exemplo, naquele slide que eu mostrei lá, que tinha 227 trilhões de operações para treinar um modelo de GPT, a gente está fazendo umas continhas, você chega a quanto mais ou menos o limite. E assim, o limite não quer dizer que a gente está perto. Eu não botei um gráfico aqui, mas tem um gráfico que mostra mais ou menos quando a gente está desse limite, está se aproximando. Mas não chegamos nele ainda. E quando ele traça essas duas retas aqui, essa reta e essa curvazinha é os computadores irreversíveis, que são os computadores que a gente tem hoje, os computadores convencionais. E essa linha aqui, traçando, parece uma lança, são os computadores reversíveis, que é o que ele pensou. Mas como ele pensou, o que seria uma computação reversível? Ele pensou assim, se apagar o dado e emitir calor, a gente não pode apagar nenhum dado. Mas também não é viável, né? Se a gente não apagar nenhum dado, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma conta, vai surgir 1000 números inúteis, mas que vai estar lá, né? Você não vai poder apagar. Então é inviável, né? Você vai ter um armazenamento enorme para operações mínimas, para operações pouco eficientes. Então o Landauer chegou nisso e falou assim, cheguei aqui, parei por aqui, tá bom. E foi outro cara, acho que é Charles Henry Bennett, que foi outro físico da IBM também, que ele pegou esse trabalho do Landauer e falou, tipo, peraí, tem coisa aí, dá para fazer alguma coisa, dá para brincar. E ele desenvolveu mais ou menos um modelo de computação reversível, mais geral, que é mais utilizado nos meios acadêmicos, até onde eu vi, né, até onde eu li. Esse tipo de computação que ele desenvolveu é a mais comum, é a computação reversível. O que seria isso? Você calcularia o output, então eu vou mostrar aqui mais para frente. Vou mostrar já. Você calcularia o 10, por exemplo. Calcula o output, você pega esse 10, depois você pega o 10 e vai para o outro lado. Aí você vai ter o x e o y. Então, todo esse cálculo intermediário, você não vai perder nenhuma informação. É como se fosse a história do João e Maria, por exemplo. Eles estavam no lugar, foram andando tal, deixando os pedacinhos de... Não sei o que era biscoito, era pão. Pão, né? Deixaram uns pedaços de pão no chão. Chegaram lá, chegaram na casa da bruxa e voltaram. Nisso imagina que esse processo de ir e voltar, eles não perderam nenhum pãozinho, né? Bem vulgarmente, é mais ou menos isso. Se eu rodo a minha operação para frente, chego no 10 e volto e chego no meu x e no meu y, eu não perco nenhuma informação. Se eu não perco nenhuma informação, nem o bit é apagado, eu não emito calor. É mais ou menos essa coisa, é isso que ele queria chegar. Ele quer chegar nesse processo que você não vai emitir calor em nenhum bit, porque você não vai apagar nada. É isso. Eu achei interessante, eu li isso aí. É estranho, não sei se funciona, mas eu botei esse slide aqui, que seria essa reversibilidade. Porque assim, se eu tenho x, y e o 10, não dá para saber o que é o x e y, né? Pode ser 5, 5, pode ser 2, 8, pode ser infinitos ali, e menos 1, 11, tracinho, tracinho, tracinho. Pode ser qualquer número natural, nesse caso, né? É só um exemplo bobo. Então aqui nessa situação eu não consigo saber, não é um computador reversível, é um computador irreversível. Que eu ponho o x e o y, eu botei o 10 e acabou, eu não vou conseguir voltar para trás. Mas, se eu adiciono uma informação a mais, além da soma de x mais y, eu adiciono x menos y. Nesse caso, eu consigo saber o que é o x, o que é o y. Por quê? Porque sim, né? Porque é um sistema de equação, não vai saber qual que é o x, qual que é o meu x, qual que é o meu y. É o 4 e o 6, nesse caso. E assim, não é assim que o computador faz conta, né? A gente sabe que ele trabalha com bits, com estados de energia, bits, não é com um número inteiro, que nem um papel. Mas é só para ter uma intuição, porque aqui seria o caso da porta lógica, eu queria trazer aqui, porque é um pouquinho mais, né, no que realmente a gente
é mais interessado. Nesse caso da porta lógica, eu peguei XOR. Eu não sei se quem ainda não viu MD, né? Isso aí tem MD, né? Né, Denner? Tá no celular. Isso aí tem MD, que é a negação do ou. Então, isso só vai ser verdade, só vai ser umzinho, quando os dois forem diferentes. Eles não podem ser iguais. Aí vai ser um XOR, essa operação XOR, né? Que a gente chama. Essa operação é irreversível. Se eu sei o C, eu não consigo saber nem A nem o B. Porém, se depois de fazer essa operação, eu salvo qual que era o A. Eu vou conseguir descobrir, eu vou saber qual que é o A. Sabendo qual que é o A, eu vou saber qual que é o B. Isso seria a reversibilidade meio que agindo. Acho que ainda, assim, aquelas portas... É um tipo de porta lógica. Tem vários tipos que é desenvolvido. E é só para ter uma intuição, mais ou menos, assim que eu obtive essa intuição do que será essa reversibilidade. O pessoal pode pensar que se eu salvar cada vez essa operação, cada vez que eu fizer essa operação eu vou salvar um dado a mais, vai ser um pouquinho ineficiente, mas esse carinha aí, esse velhinho com o dedinho para cima, ele fez outra pesquisa que falou que esse computador reversível ele é tão eficiente quanto um computador convencional. Então, essa é uma maneira de fazer computação, uma computação que a gente está aprendendo ainda a fazer. Eu achei muito interessante isso, por isso que eu vim trazer aqui. Eu falei, olha isso aqui. É legal. E tá bom. Isso aí que eu falei é tudo teoria, né? É tudo teoria, tipo, o que pode ser? Mas será que vai vingar mesmo? Isso a gente não sabe. Porém, tem duas pessoas, e mais, não são só eles, né? Não se faz sozinho isso tudo. Que é o Michael Frank e essa Hannah Early, não sei o nome dela. Eles são pesquisadores nessa área de computação reversível. E quando eu li, eu vi muito desse trabalho desse Michael Frank. Eu vi uma palestra dele em Stanford. É engraçado, ele pareceu... É legal ele falando assim. E ele é todo entusiasmado com essa área. Ele fala que a computação reversível é o único caminho que a gente tem no mundo de solucionar esse problema do gasto de energia e desenvolver a computação para frente. Então ele afirma assim, e sublinha e põe em negrito, itálico, essa fala. Tipo, é o único jeito de a gente continuar desenvolvendo a computação. E essa Hannah Early é um pouquinho mais calminha, mas ela desenvolveu ela que falou ali que a computação reversível tem que produzir algum calor. Não dá para ser 100% não dissipativa de energia. Enfim, eu trago esses dois porque eles têm essa VAR aqui, eu não botei esse nomezinho à toa. É uma empresa de 2025, acho que 2024, mas está fazendo um chip de computação reversível atualmente. Previsto para 2027 esse chip. E como que ele é baseado assim? Que a teoria que eu falei precisa ter uma aplicação no hardware, né? Esse hardware a gente chama tem os circuitos adiabáticos. É uns termos da termodinâmica, é meio chatinho assim de falar, mas esses circuitos adiabáticos, eles são circuitos que eles transitam de estado tão lentamente, mas tão lentamente que eles não propagam tanta energia quanto os convencionais. Que nossos computadores convencionais, se a gente tem um aqui, ele quer passar para o estado zero, ele faz assim, pá, derruba a energia na hora. Esse adiabático, ele está com 1 assim, ele quer mudar do 1 para o 0. Ele faz assim, ele vai diminuindo devagarzinho. Ele não chega a zerar. Mas ele tem esse lentidão na hora de apagar o bit, na hora de setar um bit, é o que faz essa energia não ser tão dissipativa de calor. Isso foi o que eles dois chegaram e o que eles dois estão construindo atualmente nessa VAR Computing, uma empresa lá dos Estados Unidos, né, que está trabalhando nisso. E antes de finalizar aqui, eu queria dizer por que eu trouxe, né, essa parte de computação reversível para cá. Não é à toa, né, porque eu achei legal, eu li e falei, tipo, da hora esse negócio. Porque realmente nossos computadores gastam muita energia. A gente viu como a IA gasta energia, como os data centers gastam energia. Então tem que ter uma solução para isso, não dá para continuar gastando. Inconsequentemente, eu botei no título da palestra IA, energia em um futuro sustentável. Mas também eu podia só botar um futuro, porque a gente não chega no futuro sem consumindo o que a gente consome. E esse é um modelo, um jeito de reduzir nosso gasto de energia. E a gente pode até ir mais para frente, não só reduzir o gasto de energia, mas desenvolver mais ainda a computação. E por que disso? Hoje, nossas GPUs, nossas CPUs, a gente tem nossos processadores meio coladinhos assim, né? Tipo, mais ou menos assim. Eles não podem ficar tão coladinhos porque eles emitem calor. Se eu põe muito perto, vai virar tipo um negócio que vai derreter nele mesmo, né? Eu lembro que quando teve aquele caso lá dos estúdios Ghibli no GPT, o Sam Altman também chegou e falou que as GPUs estão derretendo, tá tudo virando coisa líquida.
Porque é muito dado processado, é muito calor sendo emitido, porque são muitas operações que gastam bits, que apagam bits, isso gera calor, isso derrete as coisas. Mas se a gente tem uma operação que é reversível, que não emite tanto calor quanto, ela emite alguma coisa, mas não tanto quanto as convencionais, isso a gente pode agrupar mais ainda esses processadores. Então a gente pode deixar ele bem mais coladinho assim, bem mais coladinho, o que faz com que eles sejam ainda mais, você vai colocar ainda mais processadores e rodar ainda melhor, né? Então acho que essa computação reversível, ela demora um pouco mais, porque ela tem que calcular, vai lá para frente, depois volta. Isso daqui leva um tempo a mais. Só que a gente agrupa mais processadores juntos, meio que, né, dá para matar esse tempo a mais, rodando em paralelo, né? E por isso que é interessante para IA. Quando esse site aqui da Ver, é um site bonitinho, assim, se vocês jogarem no Google lá, ver.co, é um site todo bem feito, e lá eles falam que esse é o futuro da IA. Assim, é todo aquele charme, né, que eles jogam para vender o produto deles. Mas é bonitinho o jeito que eles fazem, um negócio que realmente me convenceu. E é importante para a IA isso daí, porque tem uma alta capacidade de paralelismo, como eu coloquei ali, justamente por essa questão. Eu posso agrupar mais ainda coisas, porque emite menos calor. Se emite menos calor, dá pra deixar a coisa mais apertadinha e rodar melhor. E essa coisa de computação reversível eu botei ali, que a computação quântica ela é essencialmente reversível também. Então, para quem não se interessou nisso aí, se alguém gostar de computação quântica, dá para perceber, acho que se não me engano é pelas propriedades da mecânica quântica, que ela tem que ser reversível também. Então, essa área de estudo não é à toa, ela está em outros campos também da computação, e por isso que eu achei legal trazer aqui. Eu sei que não é sobre algum algoritmo, não é sobre alguma, sei lá, algum API, não sei, em relação a isso, em como usar a IA de melhor forma. É só uma maneira que eu achei interessante a gente pensar as coisas, né? Em vez de pensar como utilizar, pensar em o que a gente pode fazer, em parar, ver o estado atual das coisas, né? Toma ali, estado atual, e ver tipo, o que a gente está fazendo realmente tem futuro, dá pé para frente ou não. Porque eu não sei se... Eu lembro que quando eu entrei aqui no curso, eu já tinha ouvido aquela lei de Moore, né? Não sei se todo mundo já ouviu aquela lei de Moore, acho que já, né? Mas aquela lei de Moore não é real, né? Tipo, ela foi por um tempo, mas não é mais. Ela foi, mas não é mais, e a gente tem que refletir, né? Pensar como a gente pode fazer as coisas diferentes. Não dá pra... Se a gente continuar, vai chegar no ponto limite. Nesse ponto limite, a gente vai correr para onde? Então, esses pesquisadores, aqueles lá de trás, correram para outro lugar totalmente diferente e estão chegando em algum lugar. A gente vai ver em 2027 que eles lançaram esse chip assim no mercado, vamos ver se realmente vingou ou não. Eu sei que eles lançaram uma matéria falando que viram 50% de custo reduzido de energia. Assim, eu ainda duvido, porque, sei lá, a empresa quer vender o chip dela, quer convencer, mas, assim, se for verdade, é coisa boa, né? E acho que as considerações finais agora... Botei, a computação reversível não se restringe a um futuro sustentável, representa o futuro da computação. Não sei o que estou falando, são esses pesquisadores da área. E aí eu botei algumas estimativas de gasto de energia, que eu tinha falado aqui anteriormente, né, que os data centers podem consumir 2 vezes o que consomem hoje até 2030, ou até 4 vezes, né, de 1.700 terawatts-hora. Isso é só o data center. Né? Então, e é muito devido, sobretudo, à crescente tendência das IAs. E eu acho que é isso, minha apresentação, aqui minha referência bibliográfica. Obrigado pela atenção e pode bater palma aí, você que está ansioso. É isso. Deu tempo certinho, hein? Então, coisa linda. Mas é isso, espero que tenham gostado aí, pessoal. Se alguma dúvida também, algum comentário? Perfeito, muito obrigado. Alguém tem uma pergunta? Opa, já temos uma pergunta. Eu queria, primeiramente, muito obrigada pela palestra, muito legal aprender mais sobre isso. Acho que é um tema que todo mundo deveria se interessar, pelo menos estando aqui, né? E queria perguntar se você sabe de oportunidades em que as pessoas podem participar desse tema, tanto debatendo quanto pesquisando. Se você poderia trazer para a gente alguma coisa. Esse tema, com certeza, cabe assim no Hype, né? Eu até esqueci de agradecer a galera do Hype que me confiou, né? Levantar essa bandeira deles. E para a galera também de SSI, que me proporcionou esse palco todo para estar aqui. Mas o Hype é esse lugar, né? Para conversar sobre IA, para conversar sobre esse tema de coisa. Assim, e não é só sobre tema técnico. Eu lembro quando eu entrei aqui, entrei no Hype nesse segundo semestre, né? Não, primeiro semestre. Aí eu estava conversando com o Denner e com a Isa, acho que ela não está aqui. Mas eu falei para ela lá, tipo, acho que o negócio da IA
Vou até fazer aqui a recomendação do filme do Roberto Carlos, o Denner sabe o que eu estou falando, do Ritmo de Aventura, que traz esse... É um Roberto Carlos que ele vai ser sequestrado por pessoas que querem construir uma IA dele. Então, o Hype, assim, é um lugar... Eu lembro que a Isa viu isso daí, achou da hora e postou lá no grupo de conteúdo. Vamos fazer um post sobre isso. Então, é um tema totalmente, assim, não técnico, divertido e cabe no Hype. Então, Hype, para mim, é esse espaço aí de tanto coisas culturais como coisas técnicas, coisas de sustentabilidade do mundo. Então, para mim, é isso. Quem quiser. Perfeito, muito obrigada. Hype está com inscrição aberta? Dá para entrar ainda? O próximo, talvez? Acho que o próximo, acho que não tá, né? Não sei, eu lembro que eles abriram no segundo semestre para pessoal avançado, assim, que... Mas eu não sei se abriram ainda não, né? Acho que não. Mas fica de olho, né? Beleza, perfeito. Muito obrigada. Gente, alguém mais? Opa! Só um instante. E aí, Diogo? Primeiro, adorei a palestra, nem um pouco enviesado por eu também ser do Hype, de forma alguma, mas eu queria fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu já tenho há um bom tempo, que sempre li assim, não, o DeepSeek é muito mais eficiente do que o ChatGPT em questão de consumo energético. E eu sei que não se trata diretamente com, provavelmente, não tenho ideia, na verdade, se trata sobre essa questão da engenharia reversível, mas você já tem uma ideia do porquê isso aconteceu, o que trouxe o DeepSeek ser mais eficiente nesse caso? Até eu não tenho muito embasamento técnico, mas eu sei que o DeepSeek ele é mais eficiente nos algoritmos dele, né? Eu sei que algumas etapas dele é reduzida em relação ao GPT, e por isso que ele consome menos energia. Eu não sei, eu lembro de ter visto isso, mas eu não entrei muito em detalhes. Só que eu sei que algumas etapas do DeepSeek faz melhor e faz menos que as outras grandes modelos, né? Mas aí gasta menos energia. Mas, assim, a DeepSeek está na China, a China gasta bastante energia não renovável, né? Então não é porque o DeepSeek gasta menos energia que é melhor usar ele do que o outro, porque, enfim, gasta energia uma fonte ou outra. E só para os Estados Unidos e a China, que são os maiores do mercado agora de IA, eles não possuem tanta matriz energética. O Brasil é interessante porque tem muita matriz energética renovável, mas a China não e os Estados Unidos muito menos, eu acho. Os Estados Unidos é muito consumidor de gás natural. Então, sim, o DeepSeek ele gasta menos energia, mas não quer dizer que use ele. Entendeu? Muito obrigado, Diogo. Oi, temos uma dúvida aqui no chat. O Murilo Leonel perguntou quais são os objetivos e vantagens que essa computação reversível traz para o mundo atual. Para quem não sabe, isso aí é meu irmão. Ele fez essa pergunta só para me botar na saia curta. Então, eu não vi uma apresentação, né? Acho que já dá para contestar. Porque, eu falei, né? A computação reversível reduz energia. A promessa dela é reduzir o gasto de energia, fazendo essa computação indo para frente e para trás. Então, no mundo atual, os computadores que são construídos de maneira convencionais podem ser construídos de maneiras não convencionais, tipo computação reversível. E se você quiser, eu explico para ele mais em casa. Então, o problema dele. Bom, gente, alguém mais tem alguma pergunta aqui no presencial? No online não temos outras, né? No presencial, alguém? Algum voluntário? Gente, então tá. Essa palestra, muito boa, primeiramente, muito obrigado, meu amigo. Foi excelentíssimo o conteúdo que você trouxe.